Eu sou a Rita. E nós fazemos parte do grupo Mamães da Suíça, que foi criado em 2012 para que as crianças possam falar entre si português e não seja uma língua secreta das mamães. Quando nós criamos o grupo, nossos filhos eram bebês, como a Elis falou, e a gente fazia os encontros na sede do SEBRAC, depois nós passamos a alugar um espaço no Viaducto em Zurich, que era comunitário da Rachado, entre todas as mamães participantes. E depois de quase 3 anos, a gente decidiu começar a se encontrar em outros lugares. E hoje em dia a gente se encontra em museus, a gente vai para zoológicos, são parques, Gemeinschaftszentrum, para as crianças poderem brincar. E a gente acabou formando uma rede de contato muito legal. A gente também realiza palestras e a gente passa as informações que a gente aprende ou tenta conversar com especialistas para trazer essas informações também para pais e mães e famílias aqui residentes na Suíça. E depois de 2 anos de surgimento do grupo, eu e a Grazi resolvemos criar um blog para dividir e compartilhar com vocês todas as informações que eram discutidas entre nós nos nossos encontros. E o blog hoje já tem 2 anos e tem o mesmo nome do grupo e tem várias informações sobre como que é a vida na Suíça com criança, em família. E o tema bilinguismo é um tema que pra gente sempre teve muito no coração, a gente sempre discutiu bastante, sempre foi um tema nos nossos encontros, e nós já realizamos no passado uma palestra com uma psicóloga sobre o assunto, e agora nós convidamos uma fonoaudióloga, a Isabela Perrucci, para dar pra gente uma palestra abordando com outro enfoque, que é mais na parte de desenvolvimento da fala. Eu sou fonoaudióloga, sou formada na Universidade de São Paulo, na USP em 2005, logo em seguida fiz especialização em linguagem e logo em seguida fiz pesquisa sobre linguagem e desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento do conhecimento da criança que nasce prematura. A partir de então, trabalhei em diversos lugares, tanto na área de saúde quanto educacional. Meus últimos trabalhos no Brasil foram na PAI de São Paulo e eu trabalhei no Hospital Geral de Tapicerica da Serra, no centro de reabilitação que existe lá. Fui a primeira fonoaudióloga a abrir o serviço. Aqui na Suíça eu sou educadora da BEC, não sei se todas já ouviram falar, eu trouxe material da instituição. Vou falar também um pouco do trabalho que a BEC faz e trabalho como contadora de histórias de um projeto que existe aqui na Suíça, o Schenken Mir Geschichte, Continua a História, que eu desenvolvo na Biblioteca de Bade. Sobre o documentário Uma Língua como Herança, dura uns 15 minutinhos, mas é um documentário que eu acho de fundamental importância para embasar a nossa discussão. Algumas crianças e adolescentes que nós vimos no vídeo apresentam algumas características de desenvolvimento de língua, de linguagem, de identidade muito semelhante às crianças que a gente observa aqui na Suíça. Então, o que a gente pode ver no documentário? A heterogeneidade das famílias. Existem famílias que são monolíngues, existem famílias que são bilíngues. Algumas crianças a gente percebe que têm melhor desenvolvimento do português, outras crianças têm um pouco mais de dificuldade. Tudo isso é um impacto de como que essa família utiliza a língua portuguesa ou administra o bilinguismo dentro de casa. Há fonoaudiólogos e famílias que se preocupam com a retirada do sotaque da criança, do sotaque da língua local. Eu como fonoaudióloga, eu não sou a favor, é uma característica da criança. Como retirar? Você pode, de repente, melhorar as características da fala, que de repente tem uma troca, mas é uma característica da linguagem da criança, da fala da criança. Será que você falar esse sotaque que você tem, que é impregnado da tua cultura, hoje, aqui na Suíça, deve ser retirado do português? É uma coisa para se discutir. Eu vou falar de maneira muito breve, eu acho que é um assunto que merece, eu acho que um outro encontro que eu possa expor de uma maneira mais clara. Existem alguns marcos de desenvolvimento que são marcos feitos com crianças monolíngues, vivendo no seu país, mas a gente consegue ter uma certa base do que esperar das crianças que, por exemplo, nascem aqui.
porque você também não pode esperar algo muito discrepante, muito fora disso, né? Todo indivíduo, em relação à linguagem, ela recebe, ela compreende, ela se expressa. Então, nesse momento, vocês estão recebendo tudo isso que eu estou falando, né? Vocês estão compreendendo e talvez lá no final existem perguntas mediante aquilo que vocês compreenderam. Vocês estão se expressando em relação a esse assunto, né? Então, a criança recebe dos pais e demais pessoas que se comunicam com ela, recebe essa língua. E aí ela passa a compreender, a interpretar aquilo que eles estão dizendo. Mas ela começa a compreender porque as pessoas repetem sempre aquela informação. Então, por exemplo, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou a mamãe? Aquela brincadeira de esconder atrás do paninho. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Então ela vai percebendo que aquele mamãe, aquele som que ela já faz mamã, que inicialmente não tem significado, e que a mãe repete como se fosse ela associa que aquele mamã é o mamãe. Né? Então ela recebeu e ela compreendeu e aí ela passa a expressar. O bebê se expressa de maneira intencional ou não. Esse é o princípio do desenvolvimento de linguagem. As crianças bilíngues passam pelas mesmas etapas das crianças monolíngues. Segundo a Associação de Fonoaudiologia Americana, que essa acha, cada criança bilíngue é única. As habilidades de desenvolvimento de duas línguas dependerão da qualidade e da quantidade de experiência que a criança está usando em ambas as línguas. Qualidade e quantidade da exposição da língua é muito importante. Mais adiante eu vou deixar mais claro isso, mas, por exemplo, em famílias que são bilíngues, a indicação é que se a mãe é brasileira, que ela fale português, e que se o pai é alemão, que ele fale alemão. Eu sei que algumas mães têm um desenvolvimento do alemão avançado, mas às vezes não é nativo, não é? E às vezes aquela simples pronúncia que é feita diferente pode ter um efeito na linguagem da criança para sempre. Além disso, a língua não é somente a pronúncia, a língua é a cultura, é a entonação, né? É o conhecimento de como aquela língua funciona. As pessoas falam tanto que o português ele é musical, né? Parece que a gente está cantando. Eu acho que a gente está cantando porque é muito cultural nosso. Nós somos um país muito alegre. E eu acho que isso transfere no nosso português, né? Então a língua não é só juntar aqueles sons que formam uma palavra e depois uma frase e enfim se comunica aquilo. É muito importante que a criança tenha qualidade e uma quantidade adequada dessa língua. E eu acho que ninguém melhor do que aquela pessoa que é nativa ou aquela pessoa que tem uma habilidade, um desenvolvimento daquela língua realmente muito bom para passar isso para a criança. Então, um desenvolvimento de linguagem em contexto bilíngue. Pode acontecer que os pais falem uma língua apenas. Por exemplo, os pais são brasileiros. Em casa eles falam português. Porém, a exposição a outra língua, por exemplo, aqui no Suíça, o alemão, se dá através de uma vizinha, ou em kinder, ou, enfim, alguém que trabalha em casa, que se comunica em alemão com ela. Porém, no caso desses pais, são pais que eu me preocupo de repente, não restringir a criança demais à língua local. Essa é uma preocupação que eu tenho. Conheço uma família que isso acontece, que as crianças acabam não indo para o kinder ainda, não tem contato com ninguém de comunicação de língua alemã. Então, eu acho que isso traz também um impacto no desenvolvimento escolar da criança um pouco mais adiante. E há diversas possibilidades, até mais baratas aqui na Suíça, para pessoas que têm uma condição econômica mais difícil, de que essa criança também possa ser estimulada na língua local, que é fundamental, é muito importante. Pode acontecer que existam pais que falem duas línguas diferentes, porém quantidade e qualidade de exposição iguais, que eu acho que é uma grande realidade aqui, né? E, geralmente, as mães que são
as brasileiras, que são fluentes do português, é com quem a criança fica o dia inteiro. O pai chega à noite, né? E tem aquela exposição à língua à noite. E mais adiante passam aí para a escola. Ou pais que falam duas línguas diferentes, porém a quantidade e a qualidade de exposição, de exposição são iguais, ali eu escrevi errado. Que a criança consegue ter um equilíbrio dessa língua em casa. Eu acho que é um pouco mais difícil, eu acho que a opção 2 é a mais comum. Como eu disse, é importante que cada um eleja sua própria língua para se comunicar com a criança, por causa da qualidade que a gente consegue passar dessa língua. Essa associação também aponta que, como outras crianças, muito delas também podem falar suas primeiras palavras com 1 ano de idade e elaborar frases simples aos 2, como crianças monolíngues. Isso pode acontecer, desde que essa família receba uma boa orientação de como administrar essa língua dentro de casa, essas duas línguas de casa. Pode ser também que tenha uma diferença de 1, 2 meses, mas é muito importante que essas famílias sejam bem assessoradas. Que de tempos em tempos elas podem misturar ambas as línguas foneticamente ou gramaticalmente em uma mesma sentença. Eu acho que teve alguma criança que fez isso, misturar o português com o inglês. Ela falou Messi. Exatamente. E acho que isso também às vezes acontece entre as crianças. Eu quero broto, né? Me dá valsa. Qualquer coisa do gênero, isso acontece desde pequena. Quando uma segunda língua é introduzida, a criança pode ficar sem se comunicar efetivamente por um tempo. Isso também faz parte do desenvolvimento de linguagem bilíngue. Então, a criança pode chegar no momento e falar que não quer falar de uma determinada língua, né? Não vou falar mais português, né? Ou eu não quero mais falar alemão, eu só quero falar português. Por que as pessoas não falam português na escola comigo? Também pode acontecer. É um pouco mais difícil uma criança monolíngue num dado momento parar e assim, não quero me comunicar com as pessoas. Quando dá uns 3 anos, elas dão um start. E é um start que as crianças falam muito mesmo. Muito mesmo, né? Na minha experiência, eu nunca vi, mas em caso de crianças bilíngues, eu já escutei bastante. Muitas mães já relataram. E a mãe fica falando em português, a criança respondendo em alemão, a mãe fala em português e a criança responde em alemão. E se alguém disser que a criança está de fato com atraso de linguagem? A Gilsti é uma fonoaudióloga do Brasil. Ela destaca que vários fatores podem desencadear um atraso de linguagem, não o bilinguismo. Pode ser um problema auditivo, pode ser um transtorno global do desenvolvimento, como o autismo. Pode ser um transtorno neurológico, um transtorno genético, falta de estímulo do ambiente, que isso também acontece. Às vezes a mãe precisa o dia inteiro trabalhar e deixa com alguém que, na verdade, as funções da casa é cuidar e não estar com aquela criança. Então a criança fica, às vezes, o dia inteiro brincando sozinha, sem conversar com ninguém. E ela não é estimulada. Não é estimulada nem na parte de linguagem, nem na parte de exploração, nem na parte do conhecimento. Isso também pode acontecer. E distúrbio específico de linguagem, que é algo bem específico na área de fonoaudiologia. A criança não vai ter só dificuldade na fala, vai ter uma dificuldade global de linguagem. Segundo ela, não há evidências científicas que comprovam a associação entre bilinguismo e atraso de linguagem, e que isso pode ocorrer com ou sem a presença de 2 ou mais línguas no contexto familiar. Possivelmente são crianças que teriam dificuldade de linguagem, atraso de linguagem, se elas estivessem somente num país de origem de alguém da família e escutassem o dia inteiro e só se comunicassem em uma língua só. São crianças que já têm uma predisposição e que de fato vai ser mesmo desencadeado num desafio maior de linguagem. A contribuição dos pais, da família, amigos da família, para que essa linguagem se desenvolva. Falar com a criança desde bebê na sua própria língua, descrevendo o que está fazendo. Então, na hora que for oferecer a comida, a gente fala, está na hora de papar, vamos comer. Agora a mamãe vai te oferecer o tetê, vai te dar o leite, olha como está gostoso. Agora eu vou passar agora para o outro lado, tá na hora de dormir, tá na hora de trocar a fralda, cadê o seu brinquedo? Não tô achando. Então,
certas coisas no dia a dia que de repente podem passar como silenciosos, eles podem ter uma descrição da família, uma descrição dos pais, né? Essa é uma maneira que a criança tem a desenvolvimento da linguagem. Contar histórias, realizar brincadeiras, cantar músicas em português. A gente tem um monte de cantigas de rodas belíssimas, né? Cravo brigou com a rosa, cai balão, parlendas como Batatinha quando nasce, tem aquelas de nomear os dedos da mão, histórias da nossa cultura, Saci Pererê, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica. As crianças da BEC amam as historinhas da Turma da Mônica, gostam muito, muito, muito mesmo. Isso também é um referencial cultural nosso, né? Muitas dessas histórias são histórias também da infância dos pais. Celebre datas festivas, tem o carnaval, 7 de setembro, né? Que também é algo que chama muita atenção no Brasil, em alguns lugares mais, outros menos. A gente oferecer aquilo que o Brasil tem de bom, né? E a gente tem uma cultura muito diversificada. Disponibilizar livros e filmes em português. Como eu disse, eu trabalho como contadora de história na Biblioteca de Baden e eu faço questão de utilizar sempre livros em português, principalmente se forem bons livros de português do Brasil, né? Por exemplo, da Ana Maria Machado. Porque a criança vê aquela sequência de letras que é diferente daquilo que ela vê no ambiente, no país, né? Aquela sequência de letras diferente do que ela vê na escolinha. Isso é importante visualmente, né? Até para o processamento futuro da escrita em português. E usufruo de iniciativas de promoção de língua de herança na Suíça. Aqui na BEC, nós temos 2 iniciativas de cursos de língua e cultura de herança, português do Brasil. Aqui na parte alemã existe a BEC, que é onde eu trabalho também, e o Raízes, que é na parte francesa. Esses cursos, em geral, se iniciam por volta da mesma época que inicia a alfabetização das crianças aqui na Suíça. Inicialmente também não se trabalha com alfabetização em português. Essa é a única solicitação que as escolas suíças fazem. A criança tem uma boa consolidação da escrita no alemão, inclusive em relação à caligrafia, né? A sequência daqueles sons para que não ocorra interferência. Outra vantagem desses cursos de língua e cultura de herança é que as crianças recebem nota e essas notas vão para o boletim escolar suíço. Isso eu acho que nem todas as famílias sabem. Então, dependendo de cantão, entra no boletim anualmente, que é o caso de Aargau, ou, como no caso de Zurique, entra semestralmente. Encontros e publicações dos Mamães na Suíça, acho que isso é muito importante, porque são encontros onde as crianças podem praticar o português, podem brincar em português, podem ver as mães, os pais conversando em português, né? E é de maneira bem lúdica, porque há encontros externos, geralmente são locais para as crianças brincarem, né? Isso é ótimo. É uma outra maneira de praticar português que não seja numa sala de aula, como é no caso da BEC e do Raízes. Outro projeto é o projeto do qual eu participo, que é, na verdade, uma iniciativa suíça, e existe em várias outras línguas, que é o Schenke mir eine Geschichte, que em português eles denominaram como Conte-me uma história. Existem nessas cidades que eu coloquei aqui, em Baden, Spreitenbach, Biel, Langenthal, Basel, Zuchwil, Frauenfeld, Altdorf, Brieg, Bar, Kloten, Uster, Wallisellen e Zurich. Existem em outras línguas e eles também têm iniciativas em alemão e suíço-alemão. Eu vejo que a minha primeira filha fala bem melhor, com meu filho eu não sou nada consequente. Então assim, eu misturo mesmo. Não é uma coisa que deve acontecer só aqui. Eu acho que pode acontecer em qualquer categoria linguística, né?
Eu acho que tem diversidade de situações de vida. Às vezes no início você tinha tempo, não sei como que era. Às vezes a pessoa tinha mais tempo, às vezes a pessoa não estava trabalhando. Às vezes realmente o português era muito mais automático do que o alemão. Pode ser coisa, não carrega essa culpa com você. Pode ser, tua realidade pode ter sido diferente do que é hoje. Mas agora a gente tem que partir do hoje. Aprender, em né? diante. Exatamente. De hoje em diante. Isso Eu é. acho, a minha experiência já é o contrário. O oposto, e eu né? vou te dizer por quê. Mesmo com a experiência de ter feito com a Maia, que é a mais velha, tem 10 anos, a mais nova tem 4,5. A mais velha eu fiz exatamente como se tivesse escrito, assim, livrinho, contava todos os dias a história. Quem contava para ela para dormir era eu, contava, cantava, DVD, CD de música. Tem uma coleção que eu acho, que eu vejo hoje da minha experiência com Lorena, com a mais nova, faltou para a Maia esse Tipo de grupo. contato, né? O grupo com crianças que tem a mesma língua em comum, que ela encontra e ela faz automaticamente essa ligação. Então, por exemplo, quando a gente está num grupo, imagina que os pais, a sua língua em comum com aqueles pais é alemão. Que eu sempre acho assim meio difícil, porque aí eu falo com meu filho em português, mas aí eu viro e falo em alemão, aí tudo é dobrado, porque o que eu acabei de falar pra você, tipo, vamos comer, eu tenho que falar, Léo, agora nós vamos comer. Mas ele entende alemão? Sim. Não vejo também problema de falar com ele em alemão naquela situação. É um caso excepcional, né? Eu vivo a realidade dos 3 idiomas, né? O português, o dinamarquês e o alemão. Com o meu marido eu falo alemão. Com meu filho português e meu marido fala dinamarquês com ele e alemão. Eu acho que isso está atrasando ele, porque ele já com quase 3 anos não forma frase, nada, é pouquíssimas palavras. Será que eu estou sobrecarregando ele com 3 idiomas ao mesmo tempo? Eu posso dar o meu exemplo? O meu filho tem 4 anos e meio, é um tagarela, as meninas conhecem. Ele está sendo criado em 4 idiomas. Ele troca facilmente do português para o alemão, para o suíço-alemão, do alemão para o inglês e do inglês para o eslovaco. São 4 idiomas e ele fala... As meninas Você sabem... demorou para falar? Não, que nem ela falou, a Isabela, que não há uma pesquisa que diga que o bilinguismo retarda a fala. O Nicolas começou como uma criança monolíngue, normal. Mas o meu não começou nem no monolíngue. Dos 3 anos existiu um marco que se chama boom do vocabulário. Então sabe-se que triplica, quadriplica o vocabulário da criança, e ainda por cima a criança consegue fazer uma frase muito maior do que ela fazia até então. Então é algo muito, é uma carga linguística muito grande para a criança. Imagina com 4 línguas para dar conta. Tem criança que não dá conta com uma, imagina com 4, né? As recomendações que a gente dá nessa época, que pode vir a se tornar uma gagueira, que na verdade não é gagueira, é uma disfluência que ele está tendo nesse momento, né? Gagueira é quando de fato é algo instalado, é uma patologia de fato, né? E que a criança sinta-se confortável para se comunicar, que ela não sinta a pressão da família, que a família complete. A criança está tentando lá falar e a família completa, né? Tá errado, completar. Não é tão legal. Olha, eu fiz certo, eu deixava ele pôr em outro idioma. É difícil até pro fonoaudiólogo, você vê a pessoa que tá lá. Você Então, faz Mas como mãe você entende, você já sabe o que ele quer. É automático. Mas a criança tem que. Eu entendo, mas é que a criança precisa se sentir confortável e segura para conseguir terminar o que ela quer dizer, né? A gente até pede, às vezes, pra não falar respira, porque a criança tá respirando. Típico. Respira fundo, a criança tá respirando, né? Deixa eu te falar uma coisa. O meu filho, ele, com 2 anos, eu vi a diferença entre outras
da gente, né? Porque a gente praticamente, as crianças estão quase tudo Da da mesma mesma idade. idade, E em casa a gente tinha 3 línguas, né? Tem o alemão, o italiano e o português. Meu marido, ele fala muito bem português, mas quando eu percebi que Gianluca estava tendo dificuldade de falar, eu pedi proibir ele de falar português com Gianluca e disse a ele para ele escolher qual das 2 línguas ele ia falar. Ou ele falava o alemão, ou ele falava o italiano. Ele falou, eu preciso falar o italiano com meu filho, porque senão ele não vai falar com a avó. Eu digo, não. Aí é o papel da avó. E você tem que escolher se você vai falar o alemão ou você vai falar o italiano. E aí a gente sentou e a gente conversou. Eu disse assim, olha, eu em casa, depois que Gianluca nasceu, eu italiano não falo mais. Se ele não tiver, porque visto que você entende tudo, então eu não vou falar o italiano. E aí a gente mudou. Então eu falo só o português em casa. Ele fala só o alemão com meu filho, e quando vem minha sogra, todos nós falamos italiano, e ele hoje entende perfeitamente italiano, fala algumas palavras em italiano, e ele fala agora todas as 2 línguas, o alemão e o português. Então eu acho que, de repente, acredito que possa ser isso também, né? Não sei. É o que eu ia te falar, tudo depende de como está sendo administrado na sua casa, né? Eu falo português. Meu marido é suíço e o inglês é a minha segunda. Eu fui criada meio entre o Brasil e os Estados Unidos. E é a nossa língua em casa mesmo. Eu fiquei na dúvida se a gente tem que cortar e só falar alemão e português. Eu acho que vocês é que vão sentir. Cada família tem uma realidade. Eu acho que é até bom você estar escutando tudo isso agora nesse momento. Talvez lá no futuro você consiga ter essa decisão. Não tem como te dizer, não, corta isso ou mantém. Eu acho que se você sentir que tá sobrecarregando, aí é momento de fazer uma escolha. Eu não tenho coragem de falar assim, elimina tal língua. Mas o sentir seria em que idade? Porque, tipo, 3 anos, ele está começando a formar algumas frases. Então você vai sentir o quê? Com 4 anos, com 5 anos? Como que você Até antes, não é? Até antes, porque... Frase é, na verdade, até antes. Não, sentir... então, mas o sentir, eu não consigo saber, porque a minha também é inglês, alemão e português. Meu marido é brasileiro, mas fala com ele inglês. Na escolinha, então eu acho que tá errado esse inglês. É isso que a gente anda conversando Eu fico pensando nisso também, porque nós não somos fluentes, nem eu nem meu marido. Então os dois fazem erros também, a gente não pode passar, não sei. Se fosse uma necessidade, ok, mas eu acho que deveria ser os 2 portugueses, aí aprende inglês e alemão na escolinha. Exatamente. Ou num local apropriado, destinado para isso, né? Por exemplo, uma escolinha bilíngue, né? Então ela tá em escolinha bilíngue. Eu jamais indicaria que os pais trocassem a língua. a não ser que fosse assim, de fato a língua dele. Tipo, eu não falo dinamarquês, nem o meu marido fala português. O nosso único idioma é o alemão. Mesmo ele fala muito bem alemão, mas eu, lógico, tenho meus erros. Mas você fala que língua, Sofia? Português, mantém português. E o pai? Dinamarquês e alemão. Ele deveria escolher uma só. Mas eu posso... A minha sugestão é assim, ele já está falando em português com você em casa. Enfim, palavras. Talvez seja interessante procurar iniciativas, por exemplo, mas na Suíça, para que ele amplie esse nicho de falar português, para outras crianças falando português, outras brasileiras falando português. Seu esposo está numa... Um dilema. Num dilema. Seria interessante ele definir uma língua para se comunicar, né? E como eu disse, eu acho muito importante eu acho que escola muito caro aqui na Suíça, né? É muito caro mesmo. Mas, de repente, ver outras possibilidades para que ele tenha contato com o alemão, né? Isso é importante. Não somente nessa divisão. Contato com a gente, né, alemão? Não. Com os pais. Mas você fala em com eu, o Alan e nós, quando os 3 estamos à mesa, né? São 2 adultos. Ele precisa estar com outras crianças em alemão, brincar em alemão, fazer atividades infantis em alemão. Isso vocês, infelizmente, não vão dar conta. Não é papel de vocês também em 100%, enfim. Tem as demandas da casa, que são diversas, né? Ele precisa, no momento da brincadeira, um outro momento que ele possa ter essa estimulação.